Bem-vindos ao podcast Aprendendo Juntos. E para o episódio de hoje, trouxemos aqui o nosso convidado. Olá, meu nome é Vicente Eusébio, eu sou designer gráfico há 5 anos, freelancer, consultor de projetos na Acesso Comunicação Júnior, estudante de comunicação e apaixonado por manipulação de imagem, que é a minha área favorita, meu xodózinho. Maravilha. Também jornalismo. Você esqueceu de jornalismo? Sim, faço faculdade de jornalismo e é lá que eu sou estudante de comunicação, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, agora a gente está entrando principalmente, tendo em vista toda essa questão que a gente está passando de ser um sensacionalismo até certo ponto bom, porque está trazendo mais conteúdo para a população. Isso decorre principalmente por causa da nossa mudança que a gente está tendo para um novo estilo de mídia, que a gente não tinha antes, né? A mídia agora, ela não é só concentrada na mão de certos indivíduos, jornalistas, repórteres, não querendo dizer que repórter não é jornalista, mas falando, tipo, não é apenas só sobre a sua profissão, não é só uma pessoa que tem uma profissão certinha que tem acesso à criação dessa mídia, todas as pessoas estão conseguindo criar. E é por isso que a gente está tendo basicamente essa superlotação e essa mudança também de conteúdos que antes eram super confiáveis, antes eles eram repassados por pessoas numa seriedade muito grande, e agora a gente tem todas as pessoas criando um pouquinho de conteúdo, né? Você vai saber falar um pouquinho melhor sobre isso que eu, mas principalmente, o que você acha sobre... A gente falou bastante sobre sensacionalismo no viés de séries, no viés de redes sociais, mas vamos focar um pouquinho, por exemplo, na questão do TikTok. O que mais tem no TikTok são pessoas falando, por exemplo, não, mas 5 sinais de que você tem TDAH. 5 sinais de que você tem autismo. O que você diria um pouquinho sobre esse tópico? Eu acho muito engraçada a terminologia, né? Você tem autismo, você detém. Ele está aqui conversando. Exatamente. Mas... Olha, gente, esse é meu autismo. Sim, esse é meu autismo, o nome dele é Douglas, eu carrego ele pra cima e pra baixo. Então, eu acredito que isso entra naquilo que eu falei também, de certa maneira, das controvérsias, né? Você tem um problema que é muito devido a essa democratização, essa palavra que eu tava buscando, democratização e acessibilidade a você ter a sua voz ouvida, né? E aí você tem alguns lados bons e alguns lados ruins. Eu acredito que, por exemplo, plataformas como o TikTok, plataformas até como os Reels do Instagram, e eu falo isso como comunicador, certo? Elas são muito úteis de diversas maneiras, certo? E elas até podem ser usadas como plataformas de levar alguém à conscientização. Eu acho isso maravilhoso. Só que, quando a gente faz um vídeo como, 5 coisas que podem provar que você tem autismo, essa linguagem mais direta, né? 5 pontos que podem dizer que você tem autismo, 5 pontos que podem, né, características que podem indicar que você tenha. Sempre que a gente tem esse você, essa personalização, que ocorre para uma tentativa de engajamento, né? Você falar direto com o seu público, você fazer com que esse público se estimule a falar alguma coisa, tomar alguma atitude, isso faz com que ele fique mais engajado com o seu conteúdo. Mas isso também estimula essa questão a qual eu me referi anteriormente, né? Do autodiagnóstico, que pode levar para outras controvérsias também. E eu acho que às vezes isso pode ser um pouco prejudicial também. Porque uma coisa é a pessoa ela ir se identificando com algumas das características. Por exemplo, vamos supor que eu coloque um Reels ou um post no Instagram, um carrossel, sei lá. Características muito comuns em pessoas com TDAH. Um post informativo, né? Eu não tô necessariamente estimulando essa pessoa a se identificar, pra trazer isso pra ela mesma. Eu tô meramente informando ela. Se ela conhecer alguém que tenha TDAH, que esteja no espectro, alguma coisa assim, ela saber como lidar, ela ter mais informação. Agora, quando venham 5 sinais que você tem autismo, 5 sinais que você tem TDAH, você tá estimulando isso na pessoa, sabe? Que ela coloque essa dúvida nela. Por um lado, isso é bom. Porque se ela realmente for uma pessoa no espectro ou tiver TDAH ou qualquer coisa assim, você estimula ela a procurar mais sobre isso. Quando isso não é bom? Quando a pessoa ela para no Instagram, quando ela para no TikTok, quando ela para ali no comentário. De novo, muitas pessoas não têm escolha
para além disso, né? Claro. Mas a gente pode pressupor, às vezes, também, que, por exemplo, uma pessoa com TikTok ou com Instagram é uma pessoa que detém acesso à internet, né? E aí essa pessoa, ela pode, depois de ver esse TikTok, esse Reels, esse Instagram, ir pesquisar mais sobre o assunto em outras fontes, no Google Academy da vida, buscar artigo, ou buscar conhecer pessoas, que a gente tem muitos profissionais em redes sociais também, que podem falar sobre isso, né? Talvez não vão dar consulta de graça, obviamente, né? Mas Claro. Que vão poder falar com o tema com mais propriedade, que vão muitas vezes oferecer valores sociais. A gente sabe que, infelizmente, mesmo com os valores sociais, ainda é uma questão complicada, ainda pode ser algo que a pessoa não tenha condições de acessar, né? Mas que é muito... De novo, tem esses dois lados, né? Por um lado, você cria essa dúvida na pessoa, e se ela é uma pessoa que tem aquelas dores, ela vai poder se identificar e tentar partir para alguma outra coisa. O meu problema é só quando isso para aí, sabe? Porque também não me soa, e aí eu posso estar sendo um pouco... tá elaborando demais em cima do assunto, mas não me soa que a pessoa, ao produzir esse tipo de conteúdo, espera que o seu espectador vá fazer uma pesquisa mais aprofundada. Me parece um conteúdo identitário mesmo, para a pessoa poder olhar e falar, nossa, eu me identifico muito com isso, vou seguir essa pessoa porque ela fala de assuntos com os quais eu me identifico, sabe? Um conteúdo meramente engajatório. E a gente sabe que isso existe, né? Não é necessariamente... De novo, não dá pra pegar e falar, esse perfil faz só por engajamento, ou esse perfil faz porque ele quer conscientizar. É impossível saber disso, né? Só olhando meramente o post. Até porque pode ser uma pessoa que faz isso na intenção de conscientizar, e na hora de se comunicar acaba estimulando alguma coisa que ela não tá necessariamente querendo estimular também. Então tem esses dois lados. Mas eu acho que é mais uma dessas controvérsias que eu citei anteriormente que surge, né? Essa questão de você querer trazer informação para as pessoas e, ao mesmo tempo, às vezes, estimular a desinformação. Acontece, né? Faz parte desse conteúdo mais rápido, desse conteúdo papá, que você não tem como explicar diretamente com a pessoa. Cada caso é um caso também. Por exemplo, pode ser que 5 sinais que você tem autismo. Aí a pessoa vai lá dar os 5 sinais e a pessoa não tem nenhum dos 5 sinais. Significa que ela não está no espectro autista? Não significa nada. Não. Significa que ela viu um TikTok que tinha ali características que ela não se identificou com nenhuma das duas. Porque o espectro, ele é chamado de espectro justamente por ser muito amplo. Justamente por você ter uma infinidade de comportamentos que podem se apresentar. E apesar de você ter algumas características que são coincidentes entre um ponto e outro, entre um indivíduo e outro, ainda é algo muito amplo para você jogar numa, sei lá, lista de 20 sinais de que você está no espectro. Mesmo porque até processos diagnósticos mais, como é que eu posso dizer, mais profissionais, vamos dizer assim, às vezes tem esse problema também. Tem, não esse problema, mas alguns problemas também. Por exemplo, o DSM-5, né? Existem algumas polêmicas sobre o DSM-5, sobre na hora dele classificar características que vão gerar não gerar, né? Características que fazem parte do espectro autista ou da depressão e tal, se focar muito na característica não que causa dor para a pessoa no transtorno, mas na característica que incomoda quem está ao redor dessa pessoa. E isso por si só também são sinais, obviamente são sinais, mas isso é o sinal mais inteligente, é o caminho mais rápido de se tomar. Você vai pegar um livro ou um post no Instagram ou alguma coisa assim e vai usar isso como prerrogativa de como classificar isso? Não, nada no fim das contas substitui uma terapia, substitui uma consulta à neuropsicóloga, ao psiquiatra, à psicóloga, porque você tem muitas variáveis e as pessoas são muito diferentes umas das outras para você querer encaixar todo mundo dentro do espectro ou de qualquer transtorno psicológico na mesma caixinha, né? Então eu acho que, por um lado, tem essa questão da informação, por outro lado, você cria essa caixinha e aí a pessoa, ou ela se acomoda ali dentro, fala eu sou, ou ela sai, fala eu não sou, e não pesquisa mais, não procura saber mais. E aí acaba virando um problema, né? Mas, de novo, são dois lados aí da visão. Faz sentido, acaba tendo muito esse estereótipo, essa identificação. Tipo, se eu me identifico, então quem tá errado é a pessoa que não tá me deixando ter essa identificação. E, por outro lado, também tem aquele lado da pessoa mesmo de chegar e falar, tipo, não, mas um profissional chegou pra mim e um profissional estar errado, porque a gente também tem que saber que no mercado de trabalho hoje em dia a gente tem pessoas despreparadas. A gente tem pessoas que têm diploma, mas não tem o conhecimento. Sim. O
que é também uma parte boa e ruim do fato de conhecimento estar cada vez mais acessível, pelo menos. Bom, mas sobre transtornos, assim, você na sua vivência, na sua profissão, na sua faculdade que você está fazendo de comunicação, o que você já se deparou com algum assunto do tipo? Olha, eu acho que diretamente falando, não, mas eu acho que tem muita coisa pra ser dita a respeito disso. Eu Uhum. acho que dá pra gente condensar um pouco o assunto, porque senão eu vou embora falando aqui, né? Mas pode ficar à vontade. Tá, como é que eu posso falar sobre isso, né? Sobre o assunto de transtorno psicológico sendo abordado dentro do meio do design. Ahn, Uhum. eu acho que, o que acontece? O design gráfico, né, que é a área, porque você tem o design, né, design de produtos, tem Claro. vários tipos, né? Mas o design gráfico, que é Aham. a minha área, você tem ele é de modo geral função, certo? Design é função. Aham. Muita gente vai levar, é uma arte bonita, é uma arte isso, é uma arte aquilo. Você pode fazer, por exemplo, uma arte para um outdoor com um milhão de informações e lindo, lindo, maravilhoso, uma fonte bonita. Esteticamente você bate o olho e você pensa, meu Comic Deus, Sans. claro, amamos a condição, né? Mas você olhar para uma arte de outdoor e falar, cara, isso tá lindo, isso tá maravilhoso, isso aqui tinha que estar no museu. Muito bem, mas talvez não deva estar no outdoor, por quê? Um outdoor, Uhum. por exemplo, de beira de estrada, você não pode colocar muita informação onde uma pessoa ela vai passar acelerada de carro, porque ela não vai ter tempo pra ler. Então, outdoor, gigantão de beira de estrada, tem que ser pragmático. Pouca letra, a informação tem que ser maioria visual, a pessoa bater o olho, identificar, seguir o caminho dela. No meio de uma rodovia, ela não vai, não, calma aí, deixa eu parar, dar ré aqui na marginal e ler esse anúncio maravilhoso da minha franquia de hambúrguer favorita. Não vai rolar. Então, Imagina. quando a gente fala de design ser função, mais que criar uma arte bonita, você está querendo passar uma mensagem. Você tem um objetivo por trás do design, né? E eu acho que existe muita... Como é que eu posso dizer? Existe muita simbologia associada ao autismo, à depressão, ao TDAH e tal. Dando um exemplo um pouco mais Uhum. aprofundado do próprio autismo, você tem, por exemplo, símbolos associados ao autismo. A fita de conscientização, que também gera suas controvérsias, o quebra-cabeça, que também gera, né? Tem ali os seus Essas problemas. Por reforçar, O teoricamente, girassol. o girassol, exatamente. Você tem vários símbolos que estão posicionados aí. E eu acho que, às vezes, um problema que a gente tem no design é justamente às vezes, falta de representatividade disso em muitos lugares, né, que vão tratar do tema. Tipo, às vezes, não saber exatamente que símbolo utilizar, não saber muito, sabe, você não tem uma padronização, sabe? Não que tenha que haver, de fato, uma padronização, mas um estudo muito aprofundado, voltado para isso, que pode ser algo muito, muito útil, né, para profissionais que estejam se capacitando na área. Então, eu acho que, às vezes, pode ser que que falte um pouco dentro da área, né? Mas para além disso, para além da simbologia, para além do design pura e prático e pura simplesmente, eu acho que o mercado de trabalho do design, na verdade eu acho que o mercado de trabalho em geral, mas falando do mercado de trabalho do design, ele tem as suas particularidades, né? Não só do design, como de social media, que também é algo que acaba pegando um pouco do que eu faço. Bastante do que eu faço. Você tem algumas problematizações que eu já passei durante a minha vida em, por exemplo, momentos em que eu nem sabia que eu, assim, não passava pela minha ideia a cabeça de não ser neurotípico. Sabe, não se dava sobre o assunto, não tinha nenhum tipo de conhecimento e tal. E eram coisas que eram muito estressantes. Que já seriam estressantes para pessoas no espectro, então, para pessoas fora do espectro, imagina para você para pessoas dentro do espectro. Ou para pessoas com depressão. Você tem, por exemplo, trabalhos que vão exigir da pessoa prazos muito apertados, prazos às vezes impossíveis mesmo de se cumprir, que vão sobrecarregar a pessoa com uma carga de trabalho que ela não é saudável que ela dê conta, não que ela não vai, certo? Mas que não é saudável que ela dê conta. Você vai fazer a pessoa se estender em cargas horárias que às vezes não são muito salubres, né? Hoje, atualmente, pelo menos onde eu tô trabalhando agora, eu tô bem estável quanto a isso, sabe? Existe uma flexibilidade, existe um cuidado, existe até um carinho, posso colocar dessa maneira, por parte de quem administra isso. Mas eu já passei por lugares em que esse cuidado não existia, sabe?
E você vê que tem muitas vezes uma pressão para que o funcionário ele trabalhe mais do que ele deveria trabalhar, para que ele esteja mais, como é que eu posso dizer, para que ele vista a camisa da empresa, né? E aí esse vestir a camisa muitas vezes não é se engajar com a empresa, é pura e simplesmente você, sabe, colocar a sua saúde de lado para colocar a empresa, o lucro que essa empresa vai ter em primeiro lugar, para que isso venha antes de você. E isso é muito estimulado dentro do ambiente empresarial hoje, muito estimulado. Mais do que a maioria das pessoas gostaria de imaginar. Você vê grandes empresas com problemas, às vezes, em relação a isso. Então você imagina as pequenas empresas de cidades, ou agências, falando, né, do meio do design, agências de publicidade pequenas e tudo mais, que, assim, você tem dois funcionários na agência, um designer e um que vai trabalhar com social media para dar conta de 10, 15, 20 clientes. Isso aí acaba desgastando a pessoa, né? A gente sabe que tem vários problemas atrelados aí também que são, né, relativos a leis, a situação empresarial e tudo mais. A gente sabe que é caro, né? Se ter empresa no Brasil é algo caro. Mas isso também não pode ser colocado em detrimento da saúde mental das pessoas que estão trabalhando ali. Então você imagina para uma pessoa que tem depressão, por exemplo, enfrentar uma carga de trabalho, não uma carga horária, uma carga de trabalho mesmo, de quantidade de coisas que ela não tem como dar conta, sabe? E ela começa a pessoalizar aquilo e a atribuir o valor dela ao trabalho que ela tem. A partir do momento que ela não conseguir entregar o trabalho do jeito que ela acha que tem que ser, ou que o chefe dela acha que tem que ser, você já vai ter um problema atrelado aí, entendeu? Ou pessoas no espectro que tem, por exemplo, diante de uma sobrecarga sensorial muito grande, vão ter uma facilidade maior de chegar perto de ter um burnout, por exemplo, né? Um esgotamento muito violento. E o ambiente de trabalho de muitos lugares ele não é pensado para essas pessoas, mesmo em ambientes em que você tem um estímulo para a contratação de pessoas em vagas PCD, né? Você às vezes tem a preocupação de o que é a vaga PCD, jogando no popularzão, né? Coloca uma rampa na entrada da loja, contrata uma pessoa que tem alguma deficiência física e pronto, fizemos a nossa parte como empresa pelas pessoas PCD, né? E tudo mais. Contrata uma pessoa que perdeu um dedo. Exatamente. Já é considerado PCD. Já era, exato. Fez apendicite, hein? Venha. Então, Opa. É um problema, sabe? Que às vezes essa informação que a gente tem, ela às vezes não encontre a cultura de muitas empresas que a gente tem por aí, que por mais que algumas sejam mais saudáveis do que outras, se você joga no plano geral, isso ainda tá mudando de maneira muito lenta, sabe? Você ainda tem muita gente sobrecarregada, muita gente mal, e é muita gente que tá em uma situação de vulnerabilidade muitas vezes, que se pegar, simplesmente não pode chegar e falar, não, eu não quero mais fazer isso. Ou então, bater de frente com a pessoa que paga ela e falar, olha só, eu acho que as coisas não podem ser assim, acho que tem que ser de tal e tal jeito, sabe? Muita gente que tá na pejotização, entendeu? Gente que não trabalha CLT, e aí não sabe como fazer para buscar pelos seus direitos e tudo mais. Então você tem muitos problemas que não são saudáveis e salubres para uma pessoa neurotípica. Então para uma pessoa que não é neurotípica, isso vai ser um problema 10 vezes pior. O que é um grande problema. E é um problema que eu vi muito no meio do design. Trabalhando como freelancer, trabalhando em agências. Então é algo, sabe, complicado. Essa coisa da pressão, essa coisa de demandas de última hora, prazos muito apertados, deixa a pessoa muito mais perto de uma crise que deveria. Isso pra mim é às vezes algo que falta, né, de se ter essa preocupação, ou essa delegação de tarefas, ou a contratação de mais pessoas para fazer isso. De novo, entendo que não seja fácil abrir empresa, gerenciar negócios e tudo mais. Só que isso não pode ser mais importante do que a saúde das pessoas, do que a vida das pessoas que estão envolvidas diretamente naquele processo, né? Pelo menos é a minha visão. Claro que muita gente pode discordar, falar que a conta não fecha e tudo mais, mas não é uma visão que eu tenho. Eu acho que a saúde das pessoas deveria vir em primeiro lugar, principalmente levando em consideração que é a pessoa exercendo aquela função que faz com que aquela empresa funcione. Então ela não pode ser vista como algo descartável ou como algo menos importante. Sabe? Precisa ter essa certa prioridade. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Levando em conta da nossa sociedade atual que preza tanto pelo trabalho, porque a gente está num mundo globalizado onde a gente pegou muito da cultura dos Estados Unidos. E os Estados Unidos
ele tem uma taxa de burnout, principalmente, muito alta. Não chega a ser um Japão, onde você dorme no trabalho, literalmente, mas ainda assim é uma taxa de, tipo, você viver para trabalhar, quase. A nossa sorte é só um pouquinho mais que o Brasil, ele tem um pouquinho mais de preocupação, nesse caso, com, por exemplo, os direitos do trabalhador, com a quantidade de feriados que a gente tem, e com outras coisas, outros mecanismos que a gente acaba tendo. Mas, principalmente para pessoas, como é o exemplo do design, todos os tipos de freelancer também, né? Acontece muito uma brecha. Acontece muito uma brecha para esse abuso, porque como você dá o seu preço, a outra pessoa acaba tentando passar por cima dos seus direitos. Sim, muito. Tem um fenômeno que é o da, assim, talvez saindo, mas não saindo, né, do tema de pessoas de espectro, que é o da pejotização. O que é o trabalhador, pessoa jurídica, né, a pessoa é o PJ, o MEI, né, muitas vezes. É a pessoa que ela trabalha autonomamente, ela faz o horário dela, ela trabalha da maneira que ela acha que é mais confortável, ela paga um imposto menor pro governo, porque o rendimento dela muitas vezes não é tão alto assim. E ela presta o serviço para outras empresas. Dentro do meio do design, o que acontece muito? Muitas empresas, muitas pessoas que estão contratando, ela fala, não, eu vou contratar você como PJ. Mas ela quer que a pessoa tenha uma rotina de alguém com CLT. Então a pessoa ela tem que ter horário, então vai trabalhar de tal hora até tal hora, ou no mínimo vai trabalhar 8 horas por dia, com o horário de almoço. Assim, todas as exigências que são feitas são exigências que são feitas para uma pessoa que trabalha na CLT. Então você tem a pessoa que está trabalhando no PJ, sem os direitos da CLT, exercendo as mesmas funções que alguém na CLT deveria exercer, mas não recebendo os direitos que uma pessoa na CLT teria. Que pra mim é um grande avanço que a gente tem em relação por exemplo, aos Estados Unidos, né? Você ficar doente, você receber um 13º, você ter por exemplo, férias, ter essa série de direitos é algo para assegurar uma dignidade à pessoa que está trabalhando. Claro. E você às vezes tem a humanidade. Pessoa. Exatamente. Porque é uma carga. A gente tem discussões hoje sobre 8 horas de trabalho ser ou não uma carga salubre. E honestamente falando, não é. Né? Se a gente for assim, não é a coisa. Não é muito saudável que a maior parte do seu dia seja ocupada com você gerando algo pra alguém que não é você. Exatamente, com trabalho. A gente, tudo bem, é a nossa realidade. Não adianta a gente querer ser utópico também, sabe? Isso não vai mudar de hoje pra amanhã, talvez não pro ano que vem ou pra outros anos. Mas isso é algo que tem que ser pensado, isso é algo que tem que ser colocado na ponta do lápis. Então você imagina uma pessoa que já trabalha em condições que não são as ideais, que aqui são, no Brasil, que não são as piores possíveis, mas que não são as ideais também, né? E essa pessoa, além de trabalhar nessas condições, ela não tem os direitos que uma pessoa deveria ter, entendeu? Por trabalhar nessa situação. E é um grande problema, sabe? É um grande problema. E aí se a gente pega, de novo, joga isso no contexto de uma pessoa que não é neurotípica, ela vai estar mais ferrada ainda. Ela vai ter menos suporte, ela vai ter menos recursos, ela vai ter uma chance menor de conseguir batalhar por isso ou alcançar isso do que uma pessoa, né? Porque a gente sabe que existe uma legislação específica para pessoas PCD, que muitas vezes não é respeitada. Uma pessoa PCD que é contratada como PJ, uma pessoa autista, uma pessoa no espectro, alguma coisa assim, cara, a pessoa não vai ter os direitos dela. Simples assim. Não vai ter a vaga PCD. A gente tem já política de cotas para pessoas, né, que se encaixam na questão da deficiência. Então, assim, nada disso vai ser respeitado. Nem o básico, nem aquilo que foi desenvolvido específico para ela. E todos esses mecanismos, eles vão sendo cada vez mais cateados, cada vez mais colocados de lado, enquanto existirem essas brechas, sabe? E é engraçado que muita gente não acha isso errado. Muita gente acha que é normal, é tranquilo. E isso acaba popularizando um problema, né? Algo que deveria ser visto como um problema, como uma pulada de cerca, né? Porque o certo é, você quer alguém com a rotina de CLT? Contrata a pessoa na CLT. Quer alguém que vai trabalhar na hora que quiser, mas vai te entregar dentro de um prazo, um serviço, tudo mais? Você contrata a pessoa que trabalha autônoma. Mas você tem essa mistura das duas coisas. Então, eu acho que é um problema. E é um problema que afeta demais pessoas que
tem transtornos psicológicos, né? De novo, a gente fala muito sobre o espectro e tudo mais, mas qualquer transtorno psicológico vai afetar o trabalho da pessoa, vai afetar a maneira com a qual ela se coloca no mundo. E dentro das agências de publicidade, dentro desse meio do marketing, isso acontece muito mesmo. É porque também a gente tem muito socialmente uma cultura de se eu não posto, essa deficiência ela não é visível, então há uma descredibilidade, Sim. sabe? Exatamente. É bem mais difícil, principalmente tendo em vista o contexto de cidade pequena, isso vem muito de uma cultura, né? Uma cultura social, nisso de se eu consigo pagar pelo seu serviço, é como se eu tivesse um direito a mais sobre você, sabe? A gente tem essa cultura desde a época da escravidão, sabe? Onde mão de obra não era tão valorizada, não era tão humanitária. Principalmente tendo em vista também a questão da agricultura e esse tipo de coisa. Mas, voltando, me fala um pouquinho sobre como você acha que o papel do design se encaixa nessa mudança social, nesse toque social. Você já falou muito sobre como o design lida com essa propagação da informação, mas como é que você acha que tem que ser a atuação do design para com esse assunto? Eu vou falar como designer, porque eu acho que como comunicador e tal, como jornalista e tal, e trabalho com mídia, eu já consegui abordar bastante nesse assunto de tem que ver como que essa mensagem é passada e tal. Mas no caso do design, a resposta também não é muito diferente, porque quando a gente fala de design, e igual eu falei, design é a função, a gente está falando também sobre percepção, e sobre como que a gente quer que as pessoas identifiquem transtornos psicológicos. Através da mídia, através do design, através da forma com a qual aquilo é apresentado. Então, o design ele vai se usar de cores, de formas, de fontes, de tudo isso para alterar a percepção de alguém sobre, por exemplo, o quão importante um assunto é ou não é. Então, vamos colocar, por exemplo, imagina que você tem duas placas de pare. Aqui você tem uma placa de pare circular, redonda, cinza, escrito a palavra pare bem pequenininha no centro dela. Já na outra, você tem uma placa de pare daquelas bem octogonais, com uma faixa branca em volta e a palavra pare gigante em branco contrastando com o vermelho atrás. A mensagem que as duas passam é a mesma, é que você tem que parar. Mas qual você acha que é a placa que mais vai cumprir esse objetivo, que vai chamar a atenção das pessoas? É a segunda. É vermelha? É a vermelha. Porque ela tem um design, um jeito de que ela foi construída que chama mais atenção. Então, quando você vai criar uma arte para Instagram, um vídeo, para Reels ou para TikTok, ou qualquer coisa assim, você pensar em design na construção de como que os transtornos mentais vão ser apresentados, é você pensar em qual você quer que seja a percepção das pessoas sobre aquele determinado assunto. Então, deixar um vídeo mais ou menos dinâmico pode fazer com que as pessoas se interessem mais ou menos por um assunto. Você deixar uma imagem mais colorida, mais saturada, menos saturada, pode fazer com que as pessoas levem a imagem mais a sério ou menos a sério, ou que aquela imagem seja voltada para o público infantil ou que esteja voltada para um público adulto, universitário. O design, ele vai comunicar para quem que aquilo ali está sendo feito, em conjunto com, obviamente, técnicas de mídia social, enfim, com todo o resto, né? Com o que está escrito, né? Com o conteúdo. Mas a forma que esse conteúdo vai ser apresentado, ela também comunica alguma coisa. Então, é muito importante que o design, nesse sentido, ele não exatamente altere, mas ele direcione a percepção daquela pessoa. Se é um assunto importante ou se não é. Se é interessante de ver aquilo ou se não é interessante de ver aquilo. Porque é muito melhor você ler um carrossel inteiro sobre um assunto que esteja organizadinho, que tenham coisas que vão chamar a sua atenção e tudo mais, do que você ver alguma coisa que tá ali meio que sendo mal feita, ou alguma coisa do tipo. Aí, poxa, a gente tá numa geração que não gosta, por exemplo, de ler artigo científico, né? É difícil você ver fora do meio universitário ou acadêmico gente que realmente, não, hoje eu vou parar para ler um artigo científico a respeito de tal assunto. Então, quando isso vai chegar realmente nas pessoas, é importante que ele seja interessante, que ele chame atenção, que ele se mostre como algo que traz algum tipo de valor informativo para a pessoa que está vendo aquilo. Então, eu acho que quando a gente fala
e quando a gente relaciona transtorno mental e design, a gente está falando diretamente sobre como a gente quer que o mundo perceba esses transtornos. E em como a gente vai passar essa sensação através do uso do design, das cores, das formas, das fontes, das palavras e do que a gente escolhe ou não chamar atenção. Porque puramente dar mais atenção para um elemento ou outro já comunica alguma coisa. E isso também tem a ver com jornalismo, tem a ver com comunicação no geral. Muita gente fala, por exemplo, de objetividade dentro do jornalismo, né? Sobre, não, o jornalista ele tem que se concentrar apenas em dar a notícia, ele não pode ter o viés dele, a opinião dele interpelada por ali. Só que isso acaba sendo uma grande falácia, porque meramente um jornal escolher noticiar um assunto e não noticiar um outro assunto já denota opinião, você já está classificando o que é mais ou o que é menos importante. Ou uma matéria ter a página da capa e as outras matérias serem pequenininhas ali no fundo, isso denota importância ou mais ou menos importância. Então a fonte, a qualidade com a qual aquele texto é escrito. Isso a gente falando de mídia impressa, mas também em blogs, né? Ou em vídeos, né? No YouTube, mais o tom da pessoa, se o vídeo tem música ou não tem. E aí a gente, no processo comunicativo, tanto na parte do design, quanto do jornalismo, quanto em outros tipos, sejam eles formais ou não, acadêmicos ou não, é importante você ter essa preocupação de deixar esse assunto interessante. E saber dosar o quanto essa preocupação pode moldar a forma daquele assunto, porque senão você cai no problema, por exemplo, de sensacionalizar muito o assunto, dele virar um estereótipo, dele virar um arquétipo, e a intenção de informar acabar sendo deixada de lado, né? Com certeza. Muito bom. Parando para pensar nesse princípio, o que você diria, então, que seria a sua forma ideal? No sentido de passar esse assunto, a sua forma ideal de dar uma marca, digamos assim, de beneficiar esse público. Então, falar de uma forma ideal é um pouco difícil, porque a gente tem públicos e públicos. E se a gente tenta se comunicar da mesma maneira com todos esses públicos, vai dar chabu, vai dar ruim em algum momento. Por exemplo, Cocomelon e Jornal Nacional. Exatamente. Por exemplo, na verdade é uma boa opinião. Por exemplo, eu não tenho tanto costume de assistir televisão. Eu não assisto televisão há bastante tempo. Os meus pais assistem muita televisão, consomem muita televisão. Se eu for, por exemplo, tô dando um exemplo bem besta aqui de públicos, né, e de que mídias são adequadas a cada público. Mas se eu for fazer, por exemplo, uma matéria sobre conscientização a respeito da depressão, e eu quero que essa matéria ela atinja principalmente o público mais jovem para conscientizar uma juventude que está tendo muitos problemas com depressão, uma população de jovens que está tendo muito problema com isso. Eu colocar essa matéria, essa reportagem, isso na forma de uma reportagem de 40 minutos no Jornal Nacional, eu até vou atingir parte desse público, mas eu não vou atingir tanto quanto se eu colocar numa rede social, ou quanto se eu colocar no YouTube. O ideal é bom colocar nos dois, né, que vai alcançar todo mundo. Mas onde que isso vai desempenhar melhor? No lugar onde você tem mais jovens. Então, num canal no YouTube, no Instagram e tudo mais. Mas vamos supor que não, que a minha intenção na verdade seja conscientizar adultos, pessoas mais velhas a respeito do espectro autista. Onde que eu vou colocar isso? Eu posso fazer a gente tem muitos adultos que estão em redes sociais, né? Muitas pessoas mais velhas, de 50, 60 anos, né? Só para contextualizar de adultos, assim, eu falo pessoas 50, 60 anos. Nós somos adultos, mas, né? Claro. Onde que isso vai desempenhar melhor? Vai ser no Stories do Instagram ou vai ser no Jornal Nacional? Vai ser no Jornal Nacional. Vai ser num veículo de mídia que esse público já esteja acostumado a consumir. Então, quando a gente fala de como isso vai ser passado, né? Tipo, qual que é a melhor maneira? A verdade é que a melhor maneira é, primeiro, o que você quer com esse conteúdo. Eu quero que esse conteúdo conscientize pessoas mais velhas que tenham um certo preconceito que não é bem assim. Ou eu quero que esse conteúdo conscientize pessoas jovens que têm esse preconceito que não é bem assim. Ou eu quero que esse conteúdo chegue nos pais de crianças que podem estar no espectro. Então, assim, você tem muitas variáveis.
aí dentro. Dentro do próprio Instagram você tem muitas variáveis, fora, na televisão, no rádio, tem muita gente. O rádio, ele é visto como uma parada meio que, ficou pra trás, acabou o rádio. Não, o rádio ainda é uma mídia muito potente. Muito mais potente do que muita gente acha que é. Então, às vezes você veicular alguma coisa via rádio, dependendo do público que você quer alcançar, vai valer a pena também. Então é você pensar em qual conteúdo pra quem é esse tipo de conteúdo, pra você saber qual que é a melhor forma de veicular ele na mídia certa. E aí, quando isso vai pro design, também tem algumas variações. Porque vamos supor, eu quero atingir pessoas jovens no Instagram. Beleza, mas eu quero que esse conteúdo tenha um tom leve, divertido, descontraído, ou eu quero que esse conteúdo tenha um tom mais sério, informativo, pesado, um conteúdo um pouco mais denso. Aí, se eu quero que a pessoa leve o assunto mais ou menos a sério, isso também vai afetar as cores, as formas, as fontes que eu vou usar. Então, meio que é sempre esse retrabalho de pegar, de pensar para quem isso vai e como isso vai, para você poder pensar qual que é a melhor forma de apresentar esse conteúdo. Realmente, falou um profissional. Muito obrigada, viu? Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né? É a primeira entrevista que eu dou, então eu tô um pouquinho nervoso, só um pouquinho nervoso. Mas eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando. Eu espero que esse vídeo esse podcast, né? Consiga ajudar bastante gente. Não é um assunto que costuma ser muito levantado, né? Questões de transtornos mentais conectados ao design ou à comunicação. Mas eu acho que é muito importante, porque muitos desses transtornos têm a ver com comunicação, têm a ver com interação com o mundo. E no quesito do design, a percepção, né? Como que a gente percebe pessoas autistas, pessoas com depressão, pessoas com síndrome de pânico, pessoas com qualquer transtorno mentais na nossa sociedade. O design ele tem impacto nisso, né? E a comunicação em geral tem impacto nisso também. Então acho que é um assunto muito importante. Agradecer pelo convite. Sempre precisar de novo de alguma coisa, estamos aí, viu? O prazer foi todo nosso. O seu conhecimento vai trazer ótimos frutos para o nosso projeto. Não só para o nosso projeto, mas para todas as pessoas que não estão ligadas com o projeto, mas que vão poder, sabe, pelo menos se divertir, entender um pouquinho mais da sua profissão. Pessoas que não estão aqui pelo tema, mas pela sua vivência, que talvez tenha. Mas, como um todo, vocês que trabalham com social media, que trabalham como influenciadores, que trabalham como jornalistas, querendo ou não, toda a sociedade, vocês têm um papel muito fundamental. É um prazer voltar a reeditar isso, a fazer as pessoas notarem, porque vocês, apesar de não estarem muito aqui para falar sobre isso, para estar nesse papel de holofote, de centro de atenção, como uma pessoa que tem esse papel fundamental nessa mudança social, muito obrigada. Sabe? Muito obrigada pelo seu conhecimento, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.